Glória a Deus. Jeremias capítulo 18. Aleluia. Jeremias capítulo 18. O tema, o vaso do oleiro. Aleluia. Amém. A palavra do Senhor veio a Jeremias, dizendo: levanta-se e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que apareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aleluia. A palavra de Deus vai dizer que Deus fala com Jeremias: desce a casa do oleiro. Aleluia. E eu te mostrarei e falarei contigo. Aleluia. Deus manda Jeremias descer. Aleluia. Deus manda Jeremias ir descer até a casa. Aleluia. E ali ele pôde contemplar, aleluia, o oleiro, aleluia, ali fazendo um vaso de barro, aleluia. E a palavra de Deus vai dizer que agora o vaso vai se quebrar na mão do oleiro. E agora o vaso quebra na mão do oleiro, e o oleiro faz o quê? Joga fora. Joga o vaso fora e vai fazer outro, vai pegar outro barro para fazer outro? Não. Ele vai, aleluia, juntar todos aqueles pedaços quebrados e vai construir um vaso novo. Aleluia. Você sabe qual é a raiva de Satanás? É que a gente, como a missionária falou aqui nessa noite, nós andamos isso tudo aí na mão dele, mas Deus não nos permitiu quebrar na mão dele. Porque se nós se quebra na mão dele, ele nos jogava fora. Aleluia. Mas quando a gente se quebra na mão do oleiro, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, ele não nos joga fora. Ele nos constrói um vaso novo. Aleluia. Glória a Deus. Então essa é, aleluia, é a importância, aleluia, de estar, aleluia, quebrado, mas quebrado na casa do Senhor. Porque eu estou aqui hoje cansado, aleluia, estava ali sentado ali, aleluia, sentindo um cansaço físico, aleluia, às vezes quebrado fisicamente, mas eu estou na mão do oleiro, que é o Senhor. E Deus, já estou aqui me sentindo renovado, porque Deus já juntou aqui o que estava quebrado e já está me renovando nesta noite. Aleluia. Então essa é a grande importância, aleluia, de estar na mão de Deus. Glória a Deus. Porque quando o vaso quebra na mão do oleiro, ele vai construir um vaso novo. Aleluia. Quantos teve decepções nesse ano de 2025? Como a missionária falou que nós podemos contar as nossas vitórias, mas quantos podem contar as derrotas? Porque tem momentos bons e tem momentos ruins. Mas nós não podemos só nos glorificar pelos momentos bons, mas nós também temos que glorificar pelos momentos difíceis, porque há tempo para todas as coisas. Aleluia. E agora Deus está nos preparando um ano novo para que nós venhamos entrar nele. Aleluia. 2026 está à porta. Aleluia. E às vezes a gente vai falar assim: mas agora eu vou entrar um ano diferente. Aleluia. Eu vou entrar num ano novo, eu vou ser outra pessoa.
um novo vaso. Não adianta você entrar, aleluia, em uma temporada, mas sendo um vaso quebrado, destruído. Porque você vai entrar em um ano novo, é uma data nova, aleluia, é um calendário novo, mas você que tem que mudar. Porque para ser um vaso novo, não precisa mudar a data, não precisa mudar a hora. Basta estar na mão do oleiro. Aleluia. Aqui não tinha uma data específica para o vaso estar sendo construído na mão do oleiro. O oleiro ali trabalhava ali o teu tempo. E o vaso ali ele se quebrou. Mas ele ali construiu um vaso novo. E lá no capítulo 19, a palavra de Deus vai dizer aqui em Jeremias, que o vaso agora estava cheio de azeite, a cortina estava cheia de azeite, mas ela estava exposta, ela não estava na casa do oleiro. Ela já tinha passado pela casa do oleiro, ela já tinha passado pelo fogo, ela já tinha sido construída. Mas agora ela estava fora da casa do oleiro. E ela vai se quebrar. Mas não vai poder fazer outro novo. Então esse é o grande perigo de quem passou na casa do oleiro, já passou pelo fogo, conhece o fogo, e está lá fora, está exposto, tem até azeite dentro. Igual eu conheço muitos que falam, a gente vai falar com eles, e eles vão falar assim, eu conheço, eu sei a palavra, eu conheço a Bíblia, eu conheço a palavra, você quer ver? Você quer conversar da Bíblia, vai conversar com fulano, ele hoje não é cristão, mas não, mas ele conhece. Mas esse é o grande perigo, porque se ele quebrar, se ele se quebrar lá fora, ele não vai ter mais como ser refeito. Então nós temos que dar graça que nós estamos quebrados, mas nós estamos na casa do oleiro. E ele pode nos tornar um vaso novo. Aleluia. Glória a Deus. Porque tudo tem que ser com ordem e decência. Porque nós vivemos em um mundo espiritual, mas também vivemos em um mundo natural. Toda vez que eu vou orar, eu oro com o Senhor, eu falo, Senhor, abençoa a minha vida espiritual, cuida da minha vida espiritual, aleluia, mas também cuida da minha vida natural, porque eu ainda vivo em um mundo natural, que tem que estar atento no meu mundo natural. Não adianta eu querer andar na espiritualidade, aleluia, achando que é tudo, aleluia, espírito. Mas nós vivemos também em um mundo natural que é tratado aqui. Tem gente que acha que está vivendo no espiritual e ele já saiu deste mundo natural. Não. Nós vivemos em um mundo natural que temos que saber. E temos que pedir a Deus para abrir os nossos olhos espiritual e natural. E dar-nos sabedoria também naturalmente. E nos ajudar espiritualmente. Então não adianta. O ano virá, mas eu ser o mesmo vaso quebrado. Entrar o ano novo e eu ser a mesma coisa, não mudar o meu interior. Aleluia. E nós devemos estar na mão do oleiro. Aleluia. Porque assim como ele mostrava o oleiro fazendo com aquele vaso, ele falou, porventura não posso fazer, ó casa de Israel, contigo o que esse oleiro está fazendo com este vaso. Aleluia. Glória a Deus.
casa do oleiro, não importa a data, não importa o dia, não importa a hora, mas estamos na mão do oleiro. Porque o vaso que se quebra na mão do oleiro, ele pode ser refeito, ele pode ser um vaso novo. Mas o vaso que quebra fora da casa do oleiro, ele não pode ser mais refeito, porque ele já levou o fogo. Aleluia. Ele não serve mais para ser, aleluia, amassado de novo. Ele já está um cascalho duro. E ele não consegue mais, o oleiro não consegue mais trabalhar no vaso. Esse é o perigo do vaso que se endurece, do vaso que sai da casa do oleiro e agora ele é um vaso duro. E ele corre o risco de se quebrar. E se ele se quebrar, não tem como mais. Então que nós viemos ser um vaso, mas um vaso que ainda está na casa do oleiro, um vaso macio, um vaso que o oleiro pode, aleluia, trabalhar, aleluia, da maneira que ele quer, do jeito que ele quer, aleluia, porque tem vaso que não tem como ser mais trabalhado. O oleiro está perdendo tempo com esse tipo de vaso. Aleluia. Então que essa palavra venha mudar os pensamentos daqueles que acham que o ano virando, ele também pode mudar. Se ele não mudar por dentro, não tem mudança. Só vai ser mais um ano. É o entra ano e sai ano, né? E está do mesmo jeito. Porque a mudança tem que vir do interior. Aleluia. O oleiro, quando ele está trabalhando no vaso, ele coloca a mão por dentro do vaso e modela o vaso. A roda vai girando e ele vai trabalhando com a mão por dentro do vaso. Aleluia. Ele modela o vaso por dentro e por fora. E tem vaso que está com a aparência bonita por fora, mas por dentro está um vaso rachado, destruído. E o oleiro está falando nessa noite: deixa eu trabalhar, deixa eu trabalhar, porque enquanto você está nas minhas mãos, se quebrar, eu te faço um vaso novo. Mas se estiver lá fora, se já tiver passado pelo fogo e está lá fora, indo para onde não convém ir, e se quebrar, não tem jeito, não adianta. Tem vaso que se quebra lá fora, já é um cascalho duro, já é um vaso que não tem mais jeito, e muitas vezes recolhe e leva para dentro da casa do oleiro. Não vai ter jeito, ali já foi. E tem gente ainda que vai falar: não, ali foi feito um vaso novo. A gente que conhece a palavra, a gente sabe que o vaso que quebra lá fora, que já passou pela casa do olheiro, ele não tem jeito. Que nós viemos ser transformado, ser modelado, ser vaso novo dentro da casa. Aleluia! Porque o novo não é para quem está lá fora. O novo é para quem está aqui dentro. Aleluia. A palavra vai dizer que o oleiro pegou um vaso lá fora, quebrado, e fez um vaso novo. A palavra vai ser bem clara. O
O vaso se quebrou dentro da casa do oleiro. E foi feito um vaso novo. Aleluia. Às vezes a gente tem um vaso quebrado, mas a gente está dentro da casa. Tem gente que fala assim, olha, esse vaso aí era tão bonito, era tão inteiro, mas agora eu estou vendo ele aí, está quebrado, mas ele está dentro da casa. Porque muitos só conseguem admirar o vaso quando ele está bonito, quando ele está inteiro. Mas não quer dizer que ele está quebrado, que ele está fora da casa, não. Ele está na mão do oleiro ainda. O oleiro está cuidando. O oleiro está trabalhando. Mas ele está quebrado. Mas o oleiro ainda pode te fazer um vaso novo. Aleluia. Glória a Deus. Porque tem muita diferença. Aleluia. Aquele que quer ser transformado em um vaso novo e aquele que não quer. E isso não tem acepção de pessoa. Pode ser uma pessoa bem-sucedida, pode ser uma pessoa humilde, basta querer. Zaqueu era rico, mas ele quis. Aleluia. Aquele jovem rico já não quis. Aleluia. Aquela viúva era humilde, mas ela quis. Então que nós viemos deixar o oleiro trabalhar nas nossas vidas da maneira que Ele quer, e Ele venha nos transformar cada dia, porque enquanto estamos na casa do oleiro, nós estamos, aleluia, seguro, protegido e sabendo que tudo pode se tornar novo. Que neste ano que está chegando, seja um ano de bênção, de alegria, de renovo, aleluia, para nossas vidas. E que nós viemos continuar na casa, na mão do oleiro, sendo moldado, sendo transformado. Aleluia. E que cada dia Ele venha trabalhar de maneira diferente nas nossas vidas. Então não foi em vão nós estamos aqui nesta noite, nessa última noite deste ano, porque nós estamos na casa do oleiro. Aleluia. E Ele está trabalhando nas nossas vidas. Aleluia. Nos tornando cada vez mais vaso novo, para entrar um ano novo, aleluia, renovado, mudado, e nós viemos refletir, aleluia, aquilo que nós podemos cada vez mais melhorar nas nossas vidas, porque não adianta a gente querer, o ano vai começar, eu vou mudar. Temos que ter uma mudança dentro de nós. Aleluia. E eu peço ao Senhor que Ele venha trabalhar, assim como aquele olheiro trabalhou e Jeremias pôde contemplar. E eu venha contemplar, aleluia, Deus trabalhando na minha vida,
nas nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, vamos fazer uma oração. Em nome do Senhor, amado Jesus.